Bom, as oscilações, elas são de fato muito comum na natureza, estão presentes na natureza, é fácil observar. Alguns físicos, por exemplo, que trabalham com teoria de campos, eles lidam com fenômenos oscilatórios quase sempre. Nessa playlist vamos abordar esse conteúdo, é um conteúdo muito discutido dentro da física. Neste vídeo em específico a gente vai resolver a equação diferencial do oscilador harmônico, simples por dois caminhos, pelo termo de energia e pelo termo da segunda lei de Newton, né? Vamos abordar esse contexto, é um contexto muito delicado, vamos ver aqui que é uma delicadeza matemática conveniente. Em vídeos futuros vamos falar também sobre oscilações amortecidas, né? Dentro das oscilações amortecidas a gente pode discutir sobre oscilações amortecidas com amortecimento crítico, subcrítico e supercrítico. E por fim finalizar assim com oscilações forçadas livres e forçadas com amortecimento. Bom, nesse vídeo a gente pode nomear a oscilação harmônica como oscilação livre, por quê? Porque não existe uma força externa atuando sobre o corpo que estará oscilando aqui para nós, né? Então vamos tratar desse contexto. Vamos começar problematizando aqui com o famoso sistema massa-mola. Então imaginamos aqui que temos uma massa e essa massa, nela existe uma mola acoplada. Essa massa está em uma posição de equilíbrio x igual a zero, numa superfície lisa, né? Por quê? Porque não tem atrito, a oscilação é livre. A mola se encontra inicialmente relaxada e a pergunta que a gente vai fazer é o que acontece, né? O que acontece, vamos desenhar aqui, se eu pego essa mola, se eu pego essa massa que está acoplada, conhecendo a força de natureza elástica, F menos kx, então o que acontece se eu pego essa massa que está acoplada por essa mola, estico ela de tal forma que eu retire essa massa da posição de equilíbrio, x igual a zero, e leve ela para a posição de amplitude e posteriormente solte essa massa, né? Então, essa é uma pergunta, é um questionamento que a gente vai fazer aqui. A gente vai separar essas características em 3 etapas para a gente poder compreender os fenômenos da energia total. Então vamos fazer uma relação de energia e através dessas relações deduzir a equação do oscilador harmônico simples. Então aqui eu tenho a minha primeira etapa, que é que eu fiz, eu peguei a minha massa, tirei ela da posição de equilíbrio, puxei ela e levei para a posição de amplitude em x igual a. Na minha segunda etapa eu soltei a minha massa, naturalmente a minha massa vai buscar a posição de equilíbrio, né? Ela sai da velocidade igual a zero, né? Ela cria uma aceleração e essa aceleração vai diminuindo conforme a velocidade vai aumentando. Então eu tenho aqui que eu mostrei, né? Deduzi no meu relógio, ela passando em x igual a zero. Posteriormente eu marquei aqui no meu relógio, em um certo instante de tempo, ela vindo para o lado esquerdo, para a posição de amplitude x igual a menos a. Então a pergunta que a gente faz, como funciona a energia cinética, né? Como é que está acontecendo a energia cinética aqui? Bom, primeiro a gente sabe que a energia cinética é a integral da massa, velocidade dv, né? Com a massa constante, sim, a gente considera os limites de integração aqui indo de V0 até V, onde V0 que para nós vai ser zero. Então a gente integra aqui mv ao quadrado sobre 2. E agora perceba o seguinte, nos pontos de amplitude, a minha massa ela se localiza parada. Então nos pontos de amplitude eu tenho velocidade igual a zero, tanto para x igual a a e tanto para x igual a menos a. Então se eu tenho velocidade igual a zero, naturalmente a minha energia cinética nos pontos de amplitude é zero. É zero. Bom, conhecendo isso, a nossa seguinte pergunta é: e a energia potencial? O que acontece com a energia potencial? Então perceba, a energia potencial é kx ao quadrado dividido por 2. Nos pontos de amplitude eu tenho o maior valor possível de x. Se eu tenho o maior valor possível de x, então nos pontos de amplitude eu tenho que a minha energia potencial é máxima.
Sim. Bom, conhecendo esses fatores, vamos analisar agora o seguinte. O que acontece no ponto de equilíbrio, né? Então, o que acontece no ponto de equilíbrio? Ó, em x igual a zero, eu posso dizer que a minha energia potencial é nula? Sim, por quê? A energia potencial aqui para nós é kx² dividido por 2. Para x igual a zero, eu tenho energia potencial nula. Então, vamos fazer esse esqueminha aqui novamente para a gente analisar o que acontece agora com a energia cinética. Perceba o seguinte, na amplitude a minha velocidade para, a minha aceleração é máxima, mas a aceleração ela vai decrescendo e a velocidade aumentando. Por quê? Porque a aceleração vai fazer com que o corpo mude de sentido. Então aqui eu tenho uma aceleração igual a zero, nitidamente, mas perceba, nas minhas amplitudes eu tenho velocidade igual a zero. Então eu tenho velocidade igual a zero, meu corpo ele começa a acelerar, criar velocidade, mas começa a perder a aceleração. Então quando ele chega em x igual a zero, eu tenho uma velocidade máxima. Então se eu tenho uma velocidade máxima, consequentemente eu tenho uma energia cinética máxima. Então essas são as informações que a gente obteve, são informações intuitivas, a gente consegue observar. Vamos pegar essas informações, né? Essas informações, vamos dar uma limpada aqui no quadro. Então o que é que a gente tem? A gente tem que a massa em x igual a zero, no ponto de equilíbrio. Eu tenho que a minha energia cinética ela é máxima, porém a minha energia potencial ela é nula. E nos pontos de amplitude, em x igual a mais ou menos a, eu tenho que a minha energia potencial é máxima e a cinética é nula. Ou seja, é o oposto. Então perceba o seguinte, a gente sabe, né, que a energia total é a soma das energias. Então a gente está lidando com um problema que a massa, a oscilação, ela fica trocando energia o tempo todo. Então, mv² sobre 2 mais a energia potencial, kx² sobre 2, tá? Então, acontece uma troca de energia. Então, o que acontece nos pontos de amplitude, né? Nos pontos de amplitude, eu tenho que a energia cinética ela é nula, como vimos. E eu tenho que a energia potencial ela é máxima. Bom, com isso, a minha energia total fica mv² sobre 2, 0, mais energia potencial, Ka² sobre 2. Por fim, a minha energia total é igual a Ka² sobre 2. Bom, vamos retornar para a nossa equação aqui. A gente tem que a energia total é mv² sobre 2, mais kx² sobre 2. Bom, a gente sabe que a energia total é Ka² sobre 2, e iremos substituir na nossa equação. Então a gente tem que Ka² sobre 2 é igual a mv² sobre 2 mais kx² sobre 2. Podemos multiplicar aqui ambos os lados da equação por 2, para sumir com esse 2 no denominador, em ambos os lados. Então a gente faz isso. Então eu tenho Ka² igual mv² mais kx². Bom, a gente pode isolar esse v aqui na equação, é isso que a gente vai fazer. Então tem um mv² é igual a Ka² menos kx². Bom, a gente pode deixar esse K em evidência. Então, mv² é igual a K, que multiplica, ao² menos x². Divido ambos os lados da equação por m. Então, eu tenho que v² é igual a K sobre m, que multiplica a² menos x².
Finalmente, eu tenho que a velocidade que o corpo executa é igual a mais ou menos raiz de K sobre M, que multiplica A quadrado menos X quadrado. Perceba que a gente obteve uma velocidade em função da constante da mola, da massa do corpo, da amplitude que o corpo se localiza, da posição que ele está. Vamos analisar agora o que acontece nos pontos de equilíbrio, né? Então, a minha energia total é mv ao quadrado sobre 2 mais kx ao quadrado sobre 2. Bom, a gente viu que a nossa energia total aqui para o nosso problema é igual a Ka ao quadrado sobre 2, então vamos substituir. Então tem o que? Ka ao quadrado sobre 2 é igual a mv ao quadrado sobre 2 mais kx ao quadrado sobre 2. Multiplicamos ambos os lados da equação por 2 novamente, então eu fico com, para sumir com o denominador, né? Então eu fico com K ao quadrado igual mv quadrado mais kx quadrado. Bom, perceba que nos pontos de equilíbrio, o que é que acontece nos pontos de equilíbrio? Como a gente viu, nos pontos de equilíbrio a energia cinética é máxima, mas a energia potencial é nula, né? Então, não existe energia potencial no ponto de equilíbrio. Obviamente, o corpo está trocando energia durante esse processo de oscilação, né? Então, no ponto de equilíbrio, eu tenho K ao quadrado igual a mv quadrado mais zero, porque não existe energia potencial. Energia potencial é nula. Então, finalmente, a gente pode isolar o V na equação, né? Então, a gente tem K sobre M, que multiplica A quadrado. Portanto, a minha velocidade máxima que a gente pode obter, a minha velocidade máxima é igual, mais ou menos, a raiz K sobre M vezes a raiz quadrada de A quadrado. Isso aqui é exatamente igual a velocidade máxima igual a raiz de K sobre M vezes o módulo de A. Bom, perceba que nós obtivemos também a velocidade máxima em função da constante da mola, da massa, da amplitude que o corpo se localiza, assim como a nossa velocidade principal, né, a gente obteve em função da constante da mola, da massa e da amplitude, né, do deslocamento que o corpo se localiza ali. Mas é de nosso interesse obter uma função horária da posição. Esse é o nosso sonho nesse momento, obter uma função que a gente possa controlar, né, com o relógio. E essa função ela pode ser uma função horária, ou seja, uma lei horária da posição. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente sabe que a velocidade ela nada mais é do que a derivada do espaço em função do tempo. Óbvio, eu estou considerando aqui um espaço unidimensional, então eu tenho que V dt é igual a dx. Bom, mas perceba que nós sabemos qual é o valor de V, né? Então, se a gente sabe qual é o valor de V, que fica nítido aqui, foi o valor que nós calculamos, então a gente pode fazer a substituição do V na nossa equação, aplicar o operador de integral, integrar a velocidade e obter a lei horária. Então a gente vai resolver uma equação diferencial básica, nós iremos precisar utilizar de métodos de integração, como substituição trigonométrica. Então vamos fazer o seguinte. Então temos que raiz quadrada de K sobre M vezes A quadrado menos X quadrado dt é igual a dx. Vamos levar esse argumento aqui para um local mais limpo. Então eu tenho que dx é igual a K sobre M elevado a meio, né, que é a raiz quadrada, A quadrado
menos x² elevado a meio dt. Isso aqui eu posso passar dividindo todo esse argumento, então eu tenho que a² menos x² elevado a meio é igual a k sobre m elevado a meio dt. Bom, vamos levar esse argumento aqui para esse lado da tela para a gente dar uma analisada. Então a gente tem dx sobre a² menos x² elevado a meio é igual k sobre m elevado a meio dt. Bom, a gente pode aplicar integral aqui, a integral aqui, integrar essa equação utilizando substituição trigonométrica. Eu posso fazer uma substituição de variável chamando o x de x igual a seno de θ, onde esse a é uma constante, onde a minha derivada dx vai ser a cosseno de θ dθ. Então, fazendo as devidas substituições, eu tenho que a integral de dx, quem é dx? A cosseno de θ dθ, dividido por a² menos o x, que é o x? A seno de θ, então a² seno ao quadrado de θ, certo? Tudo isso elevado a meio. Isso aqui é igual k sobre m, k é uma constante da mola, m é uma constante, a massa do corpo, sai da integral, k sobre m elevado a meio, que multiplica a integral de dt. Bom, perceba, a gente pode fazer algumas simplificações. Então, fazendo algumas simplificações, eu tenho que a cosseno de θ dθ dividido por, posso deixar o a em evidência, a², então eu tenho que a² multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a meio, isso aqui é exatamente igual a k sobre m elevado a meio integral de dt. Bom, perceba que existe uma relação trigonométrica que a gente precisa ter na nossa mente, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 1, então eu posso isolar o cosseno na equação, eu fico com cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Bom, esse aqui é o argumento que a gente tem, então eu posso substituir por cosseno ao quadrado. Então, eu tenho a cosseno de θ, dθ, dividido por a ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a meio. Isso aqui é exatamente igual a k sobre m elevado a meio vezes a integral de dt. Bom, perceba o seguinte, eu posso cancelar o quadrado com o meio que está elevado no argumento de baixo. Sim, porque o meio no argumento de baixo representa a raiz quadrada, então posso cancelar. Então, eu tenho a cosseno de θ é igual a k sobre m elevado a meio integral de dt. Podemos fazer uma simplificação, posso cancelar o a cosseno de θ com o argumento abaixo, fico só com a integral de dθ. Finalmente, eu fiz o máximo de simplificações possíveis. K sobre m elevado a meio, integral de dt. Posso integrar agora. Então, a integral de dθ vai ser o θ, que é igual a k sobre m elevado a meio vezes a integral de dt é t. Bom, mais a constante. Bom, perceba o seguinte, a gente fez uma substituição dizendo que x é igual a seno de θ. A gente falou logo acima, então a gente fez que x é igual a seno de θ. Então,
eu tenho que o meu θ é exatamente igual ao arco seno de x sobre A. Bom, substituindo o θ na nossa equação, então arco seno de x sobre A é igual a k sobre m elevado a meio vezes o tempo mais a constante. Finalmente, eu tenho que x sobre A é igual a seno de k sobre m elevado a meio vezes o tempo mais a constante. Isso aqui é exatamente igual a x a seno de k sobre m elevado a meio vezes o tempo mais a constante. Bom, perceba o seguinte, obtivemos a equação da posição, uma equação que agora depende do tempo. A gente obteve que x é igual a seno de k sobre m elevado a meio vezes o tempo mais a constante. Onde eu posso definir a minha frequência angular ou frequência natural de oscilação como k sobre m elevado a meio. Logo, meu x é igual a seno de ômega 0 t mais a constante. Então, a gente conseguiu obter a equação em termos de energia, e uma das minhas propostas é fazer uma seguinte relação, né? Vamos utilizar a segunda lei de Newton e obter também uma equação da posição para o oscilador harmônico simples que efetua uma oscilação livre. Então, primeiro, a gente precisa entender que a segunda lei de Newton, ela vai me dizer que a força, que é uma grandeza vetorial, é igual à derivada do momento linear no tempo, ou seja, a força é igual à derivada de mv no tempo, dt. Se eu considero a massa constante, então eu tenho que a força é igual a massa, sai da derivada, dv dt. Obviamente, isso se a massa for uma constante. Então, eu tenho que a força será F é igual a ma. Ora, mas a gente conhece a força, a natureza da força que atua. A natureza da força é uma natureza de força elástica, na qual a gente sabe que é F menos kx. Então, se a gente conhece a natureza da força, a gente vai resolver uma equação diferencial. Então, desprezando agora as grandezas vetoriais, está tudo na mesma direção. Então, a gente tem que ma é igual a menos kx. Perceba que a nossa aceleração ela pode ser escrita como a derivada da velocidade no tempo, ou então como a segunda derivada da posição no tempo. Fazendo isso, eu tenho que segunda derivada da posição no tempo é exatamente igual a menos kx dividido por m. Bom, a gente pode fazer uma notação mais delicada, onde a segunda derivada no tempo será representada por x dois pontos. Isso aqui é exatamente igual a menos k sobre m vezes x. Bom, a gente vai resolver essa equação diferencial, né? Primeiro, meu ômega 0 ao quadrado será igual a k sobre m, é uma substituição de variável. Para nós, intuitivamente, a gente já sabe, né, de acordo com a primeira equação que a gente já resolveu, isso é a nossa frequência angular de oscilação. Então, x dois pontos mais ômega 0 ao quadrado x igual a zero. Iremos fazer nesse momento uma extensão analítica para resolver essa
equação diferencial é uma equação homogênea. Então a gente vai trabalhar no campo dos complexos, então fazendo uma extensão analítica, a gente vai trabalhar no campo dos complexos. A gente tem que z2 mais ômega 0 ao quadrado z é igual a zero. Uma solução possível onde uma possível solução é um z de t igual o meu e, número de Euler, exponencial na pt. Então, vamos ver realmente se essa é uma possível solução. Então, z de t é igual a e na pt. Vamos aplicar a primeira derivada. Então, aplicando a primeira derivada, eu tenho que p, e na pt, derivada pela regra da cadeia. Aplicando a segunda derivada, z2 ponto, vai ser igual, aplicando a regra da cadeia novamente, p quadrado e na pt. Então, vamos pegar essas informações e vamos substituir na nossa equação diferencial, né? z2 ponto mais ômega 0 ao quadrado, z igual a zero. Então, vamos substituir. A gente tem z2 ponto, tem z2 ponto para a gente é p quadrado, e na pt, ômega 0 ao quadrado, o z é e na pt, isso aqui igual a zero. Bom, a gente pode deixar o e na pt em evidência. Então, deixando em evidência, ela vai multiplicar p quadrado mais ômega 0 ao quadrado, isso aqui igual a zero. Bom, e na pt nunca pode ser zero, né? O número de Euler não vai ser zero, mais o p quadrado mais ômega 0 ao quadrado é igual a zero. Bom, a gente vai isolar o p na equação, então eu tenho p ao quadrado é igual a menos ômega 0 ao quadrado, logo, p é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos ômega 0 ao quadrado. Sim, a gente vai ter uma solução complexa. Vamos levar essas informações aqui para cima. Então, as informações que a gente obteve foi p igual a mais ou menos raiz de menos ômega 0 ao quadrado, aonde a gente pode fazer uma simplificação aqui, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado. Bom, raiz quadrada de menos 1 é igual a i, a gente sabe. Então, a gente tem duas soluções possíveis. A gente tem p de 1 igual a i ômega 0, e a gente tem p de 2 igual a menos i ômega 0. A solução geral aqui para nós será a combinação linear das soluções. Então, a gente vai fazer uma superposição da solução e a gente vai obter a solução geral. Então, a solução geral será a combinação linear das soluções. A solução que a gente propôs foi um z de t igual e na pt. Então, fazendo uma combinação linear, a gente tem aqui, ó, z de t igual a na e na p1t mais b na e na p2t, e a gente vai resolver essa equação. Bom, perceba o seguinte, a gente tem as informações, então eu tenho que z de t
é igual a uma constante A arbitrária, I ômega 0 t, mais B, na menos I ômega 0 t. Bom, vamos relembrar aqui uma relação de Euler, onde diz que um E na IK é igual a cosseno de K mais I seno de K. Então, deixo o A em evidência. Então, cosseno de ômega 0 t mais I seno de ômega 0 t. Fazendo o mesmo, então B em evidência, cosseno de ômega 0 t menos I seno de ômega 0 t. Bom, perceba que esse A e B, eles são constantes arbitrárias. Então, eu posso chamar meu Azinho de A, meu Bzinho, de um I Bzão. Então, eu tenho que Z de t, fazendo as devidas substituições, é o Azão, cosseno de ômega 0 t, mais, não esquecendo de fechar aqui, I seno de ômega 0 t, mais I Bzão, cosseno de ômega 0 t, menos I seno t. Bom, vamos fazer algumas simplificações aqui, né? Fazendo a distribuição, tem um A cosseno de ômega 0 t, o A multiplica o cosseno, o A multiplica o seno, aí seno de ômega 0 t. Mesma coisa para o IB, então IBzão, cosseno de ômega 0 t. Perceba que o I é igual a raiz quadrada de menos 1, então tem um menos o Bzão, que multiplica raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado, seno de ômega 0 t. Bom, vamos fazer algumas simplificações aqui, né? Então, vamos copiar tudo novamente. Mais AI seno de ômega 0 t, mais IBzão, cosseno de ômega 0 t, mais meu Bzão, seno de ômega 0 t. Bom, obviamente a gente não quer uma solução complexa, a gente quer apenas os reais. Então, uma boa estratégia é usar essa extensão analítica, resolver. E agora a gente pode pegar apenas os reais. Então, pegando apenas os reais, quem são os reais? A cosseno de ômega 0 t e B seno de ômega 0 t. Então, x é igual a cosseno de ômega 0 t mais B seno de ômega 0 t. Bom, essa daqui é a nossa solução geral. Essas constantes A e B são constantes a determinar com as condições iniciais. A gente pode deixar isso aqui um pouco mais enxuto, né? Então a gente pode ter, a gente tem que x de t é igual a cosseno de ômega 0 t, foi o que a gente achou, mais B seno de ômega 0 t. A e B, Azão e Bzão são constantes arbitrárias. Eu irei chamá-la de Azão igual a cosseno de φ0 e o Bzão eu irei chamá-lo de
menos A seno de φ0. Fazendo as substituições, eu tenho que x de t é igual a cosseno de φ0, que multiplica cosseno de ômega 0t mais o Bzão, que é o Bzão, menos A seno de φ0 vezes seno de ômega 0t. Bom, então, eu tenho aqui o A em evidência, cosseno de φ0, cosseno de ômega 0t, menos seno de φ0, seno de ômega 0t. Vamos lembrar aqui de uma relação trigonométrica que me diz o seguinte: cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Ora, sabendo dessa relação trigonométrica, a gente pode reescrever a nossa equação como x de t igual o Azão que está em evidência, todo o argumento de dentro vira cosseno de ômega 0t mais φ0, onde as constantes a determinar agora serão a amplitude e a fase inicial.